Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à química orgânica, né? O professor Rui iniciou com vocês toda a parte da história do carbono, a classificação das cadeias, enfim. A professora vai dar continuidade agora na questão da nomenclatura. O que vem a ser uma nomenclatura? Nomenclatura é dar nome aos compostos, né? Nomear eles. Então a gente vai iniciar o estudo dos hidrocarbonetos para cadeias normais e abertas, ou seja, cadeias acíclicas e normais, tá? Todo o nome ele é composto de 3 partes. Se ela for ramificada, ela vem uma raiz na frente, que não é o caso da aula de hoje. Hoje a gente vai ver as cadeias acíclicas e normais. Muito bem. A professora postou aqui para vocês uma tabela. Essa tabela vocês têm na apostila, que foi colocada ali no Classroom para vocês, né? Na página 8 da apostila, vocês têm essa tabela que vocês poderão acompanhar. A professora fez um rascunho aqui, é o seguinte. Então, o nome é composto de 3 partes: o prefixo, a desinência e o sufixo. O que vem a ser o prefixo? O prefixo vai indicar o número de carbonos que essa cadeia carbônica tem. O que vem a ser a desinência? A desinência é o tipo de ligação. Se for ligação simples é an, se for ligação dupla em, e se for ligação tripla in. E o sufixo é a função orgânica que esse composto está sendo observado, nomeado, né? No caso aqui, os hidrocarbonetos, tudo acaba com a letrinha O, certo? Voltando lá no prefixo, então se nós tivermos uma cadeia de um carbono só, a gente usa o prefixo met para 2 carbonos, et para 3 carbonos, prop, e assim sucessivamente, conforme a tabela de vocês na página 8. Exemplos que a professora colocou aqui para vocês. Vou levantar um pouquinho a folha aqui para vocês acompanharem. Por exemplo, o primeiro que a professora colocou, eu coloquei aqui 2 carbonos, certo? Uma ligação simples entre eles. Então, nós temos para 2 carbonos o prefixo et. Vou botar aqui, et. Que tipo de ligação tem entre os carbonos? É uma ligação simples, então a letrinha an. E que função tem aqui? Nós só temos aqui carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto, acaba com a letrinha O. O nome desse composto, etano. Para o segundo exemplo, quantos carbonos nós temos aqui? 3. Então, para 3 carbonos, nós temos prop. Vou botar aqui, prop. Qual o tipo de ligação que tem entre os carbonos? Somente ligação simples, an. E como só tem carbono e hidrogênios, nós estamos falando de hidrocarbonetos. Esse é o propano, beleza? Segundo exemplo, também temos 2 carbonos, a ligação entre esses... Opa, voltamos lá. 2 carbonos, então o prefixo é et, muito bem. A ligação entre os carbonos é dupla, então não é mais an e sim em. E como só tem carbonos e hidrogênios, O, porque é um hidrocarboneto. Eteno, que é muito conhecido como o eteno vira um radical. Esse risquinho que a professora colocou aqui, porque a professora estava pensando em raiz, tá? E não é. É conhecido como vinil. Mas quando chegar o momento, o professor explica para vocês melhor. Quarto exemplo, um carbono só. Um carbono só, o prefixo é met. Met. Como não tem ligação, porque só tem um carbono, né? Então, tudo que é feito de um carbono é an. Tá, pessoal? E como é só carbono e hidrogênio, ou porque é um hidrocarboneto. Esse é o metano, o gás do pântano, né? O gás do lixão, do aterro sanitário. Importante vocês saberem aqui, esse é o metano. Desculpa que a folha estava fora. Beleza? Um carbono só, mete, só, como não tem outro carbono para fazer ligação, então a desinência é an e O porque é hidrocarboneto. O quinto exemplo, nós temos agora aqui 4 carbonos.
Para 4 carbonos, eu não botei aqui na tabelinha de vocês, mas a professora vai botar aqui. É but. But. Então, vamos lá. But. Muito bem. Entre os 4 carbonos, apareceu uma ligação dupla. Então, a desinência é em. E como só tem carbonos e hidrogênios, é o buteno. Beleza, aqui vai uma observação, tá? Até 3 carbonos não há necessidade de numerar os carbonos da cadeia principal. A partir de 4 carbonos, se houver uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla ou tripla, é preciso numerar. De que forma? A partir da extremidade mais próxima onde estiver esta insaturação. Portanto, esse aqui é o carbono número 1, número 2, número 3, número 4. A ligação dupla está no carbono número 1, entre o 1 e o 2, né? Então, a gente considera o primeiro aqui, buteno, tracinho 1. Outra forma de colocar a nomenclatura seria but, tracinho 1, tracinho eno. As duas estão corretas, porém essa de baixo é uma nomenclatura mais atual, né? A professora considera as duas, tá beleza? Mas em alguns livros, né? Alguns artigos, algum material que vocês forem buscar, pode aparecer a de cima como a de baixo. As duas estão corretas. O 6º exemplo, 2 carbonos, então o prefixo é et, uma ligação tripla entre eles, então a desinência é in, e o O porque é hidrocarboneto. O 7º exemplo, nós temos aqui 3 carbonos, não há necessidade de numerar, porque é só a partir de 4. Então, o prefixo para 3 é prop. Tem uma ligação dupla em e O porque é hidrocarboneto. E o último exemplo, então, também de 3 carbonos, prop. Porém, a insaturação agora é tripla, então é in e O porque é hidrocarboneto. É isso, pessoal. A aula de hoje é essa parte da nomenclatura para cadeias abertas e normais, né? Vocês vão ter na sequência aí outras aulas com as raízes, enfim, as famílias de hidrocarbonetos que a professora vai explicando ao longo das aulas que eu vou postando durante a semana. Um abraço a todos e muito estudo, muito foco, beleza?